Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a história da alimentação. Vamos falar do histórico, o que aconteceu aí na evolução, nesse processo da história da alimentação. Então, antes da gente começar, eu queria fazer a indicação de dois produtos para vocês. O primeiro é o livro, né, História da Alimentação. Ele parece uma bíblia, ele tem aí aproximadamente 900 páginas. Eu tenho esse livro, tá? Ele é um livro muito utilizado. Se vocês procurarem História da Alimentação, ele vai ser o primeiro ali que vai aparecer no Google. E hoje a gente também tem uma série disponível no Prime Video, que se chama História da Alimentação no Brasil, que também é bem legal e vai contar um pouquinho dessa história, tá? Quando a gente fala, então, da história da alimentação, uma coisa muito importante e que a gente precisa entender é que a história da alimentação, ela se confunde com a história da humanidade. Então, a humanidade, os homens, as mulheres, eles foram evoluindo de acordo com a alimentação que eles iam obtendo naquele momento. Então, por que as pessoas se alimentavam, né, ou se alimentam? Principalmente para obter nutrientes, para se manter vivo, né? Mas também a alimentação humana, ela é voltada para o ato de comer, que vai nos gerar um prazer. E quando a gente fala desse prazer, a gente precisa muitas vezes até pensar que normalmente a alimentação, ela está envolvida com festividades, com alegrias, com tristezas. Então, muitas vezes a gente está feliz, a gente faz um jantar, um almoço com a família. A gente está triste, por exemplo, num velório, vai ter ali aquele cafezinho, aquele pãozinho para comer. Então, sempre as pessoas estão voltadas à mesa, né? Elas sentam à mesa em conjunto com outras pessoas para ter alguns tipos de prazer. E aí, na história da alimentação, a gente tem o fogo, né? O surgimento do fogo, que é onde os primatas, lá no passado, eles descobrem o fogo, e com isso a gente tem alguns benefícios, né? Que é o quê? Melhoria da palatabilidade dos alimentos, então a sensoriedade, o sabor, a textura, elas mudam, né? Conforme a gente utiliza o fogo. Além disso, o fogo também nos auxilia a manter e a obter uma alimentação mais higiênica, além de mais saborosa, né? Quando a gente fala de mais saboroso ou melhora a palatabilidade, um exemplo, uma pergunta para vocês: vocês consomem batata crua? Não, isso eu acho que não. Mas muitos de nós comemos a batata cozida, a batata frita, a batata cozida no vapor, a batata assada, que nos dá um sabor totalmente diferenciado do que aquele se nós consumirmos cru. Além disso, o fogo vem e auxilia, né, o vínculo, fortalece o vínculo entre o homem e o alimento, e aí começa a se buscar o alimento não só por necessidade, mas por prazer, começa a se inventar novos produtos, novos alimentos, e além disso, ele vem acrescentar sabores e texturas diferenciadas ao alimento. Então, a alimentação, ela vem, além de saciar a fome, ela também é utilizada como uma preciosa fonte de prazer, né? E o humano, ele vem evoluindo conforme as suas alimentações. Então, a gente tem um exemplo aí, não quero colocar aqui que a evolução do homem é do macaco, mas é só um desenho figurativo, tá? Além disso, uma coisa bastante importante que a gente precisa entender e pensar é a disponibilidade desses alimentos. Então, essa disponibilidade dos alimentos, além do que a gente pode pensar, nem toda a terra, nem todo o solo vai nos dar os mesmos tipos de alimentos, com as mesmas características, com os mesmos sabores. A disponibilidade dos alimentos, ela está diretamente relacionada com os hábitos alimentares. E isso, os hábitos alimentares vão ser influenciados, principalmente, através da cultura e do poder aquisitivo desses alimentos.
Além disso, a distribuição dos alimentos no mundo, ela é feita, infelizmente, de forma desigual. Então, a gente tem aí pessoas que conseguem obter vários tipos de alimentos, nutrientes, e outras pessoas que não conseguem, né? E isso vai afetar diretamente os padrões de consumo. Então, as pessoas vão gerar os seus padrões de consumo a partir da distribuição do alimento na região e na cultura que ela está inserida. E aí a gente tem uma situação que são os países desenvolvidos versus os países subdesenvolvidos. Então, quando a gente fala dos países desenvolvidos, a gente precisa entender, né, que eles têm uma oferta de alimentos muito grande, muito mais fácil de se obter. Porém, o seu consumo nem sempre é adequado, porque da mesma forma que ele vai encontrar ali todos os tipos de alimentos, eles podem consumir esses alimentos de formas exageradas ou de formas inadequadas com aquele tipo de produto. Então, por muito tempo, a gordura, por exemplo, a gordura do alimento, o alimento que tem gordura, o lipídio, ele era visto como vilão, né? E hoje em dia a gente já tem aí o carboidrato como um vilão. E aí, em países desenvolvidos, vamos falar, dar nomes aos bois, por exemplo, como nos Estados Unidos, o que acontece nos Estados Unidos? A população, né, ela é uma população, infelizmente, obesa, na sua grande maioria. Por quê? Por causa da disponibilidade dos alimentos não ricos nutricionalmente, né? Então, as pessoas conseguem consumir um pão, um hambúrguer diariamente a preços muito baixos. Então, isso facilita também a alimentação inadequada dessas pessoas, tá? E nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, infelizmente, a gente já vai ter a escassez dos alimentos e também não tem recursos educativos, então as pessoas não são ensinadas, não têm educação alimentar, não tem recursos ambientais para tratar problemáticas que a gente não consegue produzir alimentos de qualidade, e principalmente recursos financeiros, que é o principal que vai, infelizmente, bloquear essas pessoas de consumir alimentos ricos nutricionalmente, resultando, então, na fome ou na subnutrição. Então, aqui só tem uma figura, né, para a gente entender um pouquinho. Enquanto algumas crianças podem consumir de tudo, outras não conseguem consumir de tudo, né? Então, essa distribuição dos alimentos precisam de políticas públicas, precisam de cenários onde a população e principalmente o governo trabalhe para que a alimentação dessas crianças, das pessoas, melhorem. Então, isso é muito importante quando a gente fala da história da alimentação. Então, para a gente continuar falando da história da alimentação, a gente vai falar um pouquinho de alguns períodos, né, que antecederam o que a gente vive nos dias de hoje. Então, na alimentação, na pré-história e Idade Antiga, é quando os homens, né, daquela época, começam a criar armas e equipamentos para caçar, então eles começam a caçar animais para consumo próprio. Desses equipamentos, eles constroem facas, equipamentos que podem cortar e deglutear, retirar o sangue, enfim, desses animais, tá? E aí é nessa época que eles começam a consumir carne de animais. E isso vem e afeta diretamente a vida do homem, né, ou do ser humano. Como? Começa-se a ter necessidade dos grupos se unirem, né, se reunirem, para que haja divisão das tarefas. Então, um vai cortar o animal, o outro vai cortar uma parte, outro vai cortar outra, vai ter ali, um vai cozinhar um legume, enfim. Além disso, eles tinham uma necessidade de uma vida nômade nessas situações. Por quê? Porque os alimentos, eles acabavam, né? Os animais acabavam. Então, quando começava a ter escassez dos alimentos, eles precisavam mudar de local para continuar se alimentando. Além disso, eles começaram a ter necessidade de consumir o sal que era encontrado na carne que eles tinham começado a consumir.
Além disso, eles, né, começam a consumir o fogo para assar, cozinhar os alimentos, né, então para mudar as características, então eles começam a mudar o sabor e a textura desses alimentos, dessas carnes. Também começa-se o cultivo dos alimentos, então eles começam a semear e colher trigo, cevada, milho, batata, feijão, mandioca, arroz. E a partir desse cultivo, né, e o que eles começaram a precisar fazer? O que eles começaram a fazer? Eles começaram a se instalar em locais e ficar ali naqueles locais enquanto esses alimentos estavam sendo cultivados, para daí eles fazerem ali a colheita. E aí eles começam a observar os fenômenos meteorológicos, que quando estava muito calor, ele tinha uma característica específica com relação ao trigo. Quando estava muito frio, ele tinha uma outra característica com relação a esse mesmo trigo, ele perdia, não crescia, morria, queimava. Então, eles começam a observar que os fenômenos meteorológicos, eles auxiliavam ou impediam o cultivo desses alimentos naquele solo, tá? E aí eles começam a entender como que funcionavam esses processos. E a partir daí o homem começa a se fixar em um único lugar, ele passa dessa característica de nômade para se colocar em um único lugar ou se apropriar de um solo específico. A partir daí ele começa a criar novos hábitos para como assim? Ele começa a criar, por exemplo, mobiliários para dormir, então ele começa a criar formas onde ele dormiria mais aconchegante ou de forma mais adequada, mobiliários para onde eles iam comer, então começa-se a construir utensílios, pratos, louças, mesas, também começa a se criar, eles começam a elaborar mobiliários ou equipamentos para guardar os alimentos, tá? Então, eles começam a criar ali vasilhas para guardar esses alimentos, então começa-se a também a característica de conservar esses alimentos, tá? Então, eles começam a verificar que é possível guardar esses alimentos utilizando alguns métodos de conservação. A partir disso, começa-se a criar as moradias fixas, então eles começam a criar as suas casas, e a partir daí tem o surgimento do comércio, consequentemente a gente tem as primeiras aldeias e depois as cidades. Então, a alimentação, ela vem influenciar todo o modo de vida de um grupo de pessoas, e isso até hoje. Ainda lá na pré-história, a gente tem então um período paleolítico, né, que inicialmente os homens consumiam frutas, raízes e outras espécies vegetais, e aí começou-se com o hábito de se alimentar de proteína animal, obtendo essa proteína animal da caça, da pesca, da coleta de mariscos, e também eles começam a consumir, né, nesse período, as carcaças que eram deixadas por outros animais. Então, por exemplo, um leão ia lá e matava um lobo, mas ele não comia tudo, ele deixava restos. O que o homem fazia? Ele ia lá, pegava essa carcaça e consumia o que tinha sobrado ali desse processo. E aí, essa habilidade de obtenção da carne e a forma que ele ia dilacerar a carcaça desses animais, eles sofreram alteração durante o próprio período paleolítico, tá? Então, no início, eles começavam a retalhar a carne dos ossos das carcaças dos animais, utilizando instrumentos feitos de pedra ou lascas, né, que eram pontiagudas, que eles conseguiam fazer os cortes. Depois, numa segunda etapa, eles começam a desenvolver a habilidade de quebrar os ossos para facilitar no consumo dessas carnes, e também eles começam a utilizar o tutano presente ali nesses ossos. E na terceira parte, eles começam a retalhar extensivamente os restos dos animais, obtendo carcaças intactas, e aí eles começam a obter novas habilidades para a obtenção desses animais, tá? Dessa carcaça, e aí, normalmente recorrente da prática da caça, que se tornou, naquele momento, rotineira. Então, os homens normalmente saíam para caçar,
faziam a caça e traziam esse alimento para todo o restante do grupo consumir. Depois da alimentação do período da Idade Antiga, a gente tem alimentação tanto na Antiguidade Clássica e também na Idade Média. E aí é nesse momento que começa-se a disseminar o uso de diferentes tipos de alimentos entre os continentes. Então, os continentes, os países começam a vender, né, a comercializar os seus alimentos ou fazer troca, né, porque na verdade naquela época não tinha dinheiro, mas eles tinham moedas de troca, então eles trocavam 1 quilo de azeite, valia 2 botijas de farinha e assim por diante. Exemplo, tá? Então eles faziam essa troca, essa comercialização, e aí os diferentes tipos de alimentos começaram a ser enviados para outros locais que não eram produzidos, que não tinham aquela produção, tá? Além disso, as plantas e os animais domésticos começaram a ser enviados ou introduzidos em locais que eles não cultivavam ou não produziam aquele tipo de alimento, tá? Além disso, a gente tem aí os gregos e romanos, né? Lá na Idade na Idade Média, eles começam, né, eles têm um grande comércio, né, então eles têm um comércio de grande porte, onde eles tinham principalmente plantas comestíveis e o azeite de oliva. Então, o azeite de oliva era um item muito essencial, tinha uma característica e tem até hoje um sabor sem igual, mas ele também tinha um custo muito alto, e aí os gregos e romanos começam a vender esse azeite de oliva, né? E eles começam a importar do Extremo Oriente novas especiarias para fazer novos alimentos, para inserir na sua cultura ali, na sua culinária. Na Idade Média, né, a gente já tem alguns problemas, como, por exemplo, infelizmente, começa-se a haver um aperfeiçoamento muito lento desses métodos de produção de alimentos. Então, por vários motivos, vários problemas, as pessoas não melhoram essa produção dos alimentos. E por isso a alimentação, os processos de produção não se desenvolveram. E, consequentemente, a gente tem aí o aumento da fome e da miséria. Então, a Idade Média, né, apesar de a gente ter uma evolução ao longo dos anos, ao longo das fases, né, da evolução da história, na Idade Média, infelizmente, o aperfeiçoamento era muito lento desses métodos de produção. Então, as pessoas começam a aumentar a fome, aumentar a miséria, porque não há ali uma globalização, não há uma melhora na produção ali desses alimentos. Nessa mesma época, na Europa, a gente já vai ter ali uma abundância das plantas comestíveis, e os árabes vêm e invadem a Espanha em 711 depois de Cristo e levam, né, alguns alimentos vegetais, alguns vegetais para o sul da Europa, como, por exemplo, o arroz, as frutas, alguns condimentos e a cana-de-açúcar. E a partir daí, devido a essa invasão da Espanha e do Mediterrâneo, né, começa a acontecer um caos no comércio. Por quê? Porque o árabe, né, os árabes, aquela população, eles têm um domínio. E aí ninguém mais conseguia vender, conseguia crescer, conseguia melhorar. E a partir de então, né, há uma reconquista na posição do Mediterrâneo, no sistema de comércio, e aí as especiarias começam a ser importadas para toda Europa, exportadas, né, enviadas para toda a Europa. Então, o que não estava sendo consumido, porque os árabes, eles acabaram dominando, né, naquele momento, o comércio. Algum tempo depois, o Mediterrâneo ele consegue reconquistar essa posição e consegue voltar a exportar ali as suas especiarias. Além disso, né, quem que utilizava as especiarias e as ervas aromáticas?
eram as pessoas que gostavam de ostentar riquezas. Então, você não conseguia ir lá na mesa de um pobre e encontrar essas especiarias, essas ervas. Na verdade, quem ia encontrar isso eram os reis, os donos de terra, as pessoas que tinham uma posição, né, e ostentavam ali riqueza. A nobreza conseguia ter ali o poder de utilizar essas especiarias. Ainda na Antiguidade Clássica e na Idade Média, a gente tem, né, o financiamento de viagens marítimas, que era feito para que a gente pudesse descobrir novos locais que produziam especiarias, novos alimentos, e a partir dessas viagens marítimas, se descobre novos alimentos e novas especiarias. Então, essas viagens foram, sim, de grande valia, de grande importância para a culinária, para a nutrição. Por quê? Porque ele consegue daí trazer novas informações, novos minerais, novos vegetais, novas vitaminas, e isso tudo, a alimentação da população começa a melhorar. Óbvio, quem consumia bem, quem tinha acesso a esses alimentos novos, era o grande clero lá, o pessoal do poder, né? Mas ao longo do tempo isso foi diminuindo e as pessoas começam a obter aí a possibilidade de acessar esses novos alimentos também. Então, uma coisa bastante interessante é que a gente tem que falar que durante todo o período histórico, né, o poder econômico dos países e das pessoas e o monopólio do comércio, então, azeite, por exemplo, a gente obtinha na época lá dos gregos ou dos romanos, uva a gente obtinha de outro lugar, né, apesar de tudo isso, né, ele passou por vários povos, e nessa passagem, nesse processo, ele começa a conquistar novas culturas, novos hábitos, novas culinárias, e aí há, sim, um intercâmbio entre os países e entre as pessoas, e aí elas começam a compreender e conhecer novos produtos e ter acesso a esses novos produtos. Já a alimentação na idade contemporânea, né, já é a idade onde a gente pensa que é quando começa a se estudar o alimento, não é só quando acontece aí só dinheiro, onde só tem a compra, a produção, mas na verdade aqui há a mudança dos costumes alimentares. Então aqui a gente tem o surgimento de novos produtos, a gente tem melhoria das técnicas agrícolas e industriais, as descobertas sobre fermentação, então começa-se a entender o processo de fermentação. Já havia fermentação, porque a gente já tinha o vinho, a gente já tinha outros alimentos, mas começa a se entender como que funcionava a fermentação, começa a se produzir vinho, cerveja, queijo, que são produtos obtidos da fermentação, não só agora de forma pequena, né, mas agora de forma industrial, começa a se beneficiar o leite, então a gente pega o leite que a vaca produzia e conseguia mandar para mais longe, para mais pessoas, né? Então eu consigo produzir o meu leite e vender para os meus vizinhos que não tinham ligado leiteiro. Há mudança, né, e avanço na genética, e com isso a gente consegue aplicar no cultivo de plantas e na criação de animais, então a gente consegue melhorar a qualidade das plantas para que não haja ataque de ervas daninhas, de bichos, de pragas. A mecanização da agricultura, então, antigamente as pessoas iam colher café, iam lá na mão, as pessoas entravam nos cafezais e faziam tudo no manual. Hoje em dia a gente tem equipamentos que vão lá, fazem a colheita com maior cuidado, não estragam esses cafés, e ainda a gente tem uma resposta, um resultado muito melhor do que quando era feito manualmente. E além disso, né, e não menos importante, a gente tem os processos técnicos para conservação dos alimentos ao longo de todo o processo, de toda a evolução da alimentação na história, tá? Então a gente tem aí essas metodologias para conservar os alimentos. Então,
né, ainda na Idade Contemporânea, é quando a descoberta oficial da América, né, e aí os portugueses, eles voltam, né, para a Europa com novos ingredientes de cozinha, e Colombo, né, que foi o descobridor oficial da América, ele acaba estimulando essas novas descobertas gastronômicas. Então, ele começa a falar sobre os produtos que os índios, no caso aqui no Brasil, já consumiam, né? E a partir daí ele acaba enviando esses alimentos para a Europa. Então, quais tipos de alimentos foram enviados na época? Tomate, batata, abacaxi, abacate, amendoim, baunilha, milho, mandioca, feijão, pimentas, entre outros produtos. E a partir desses alimentos que foram enviados à Europa, o que acontece? Há uma revolução nas receitas da época daquele povo, tá? Não do Brasil, mas lá na Europa há-se uma grande revolução e as pessoas começam a utilizar aí novos ingredientes para produzir novas receitas. E aí, nessa mesma época, devido ao a grande importância que se dava aos produtos de cereais, né, começa-se a haver um desprezo aos tubérculos, como, por exemplo, o milho e a batata. E aí, esses alimentos foram entregues para as populações menos favorecidas, né, que tinham recursos alimentares menores, e porque, além deles entregarem para pessoas de baixa renda, ou camponeses, ou prisioneiros, eles também utilizavam, por exemplo, a batata, simplesmente para alimentar porcos, porque eles não achavam que era interessante aquele produto. Além da batata, o milho também foi utilizado por essas camadas sociais de reduzidas posses, surgindo então as preparações econômicas aí que a gente conhece, que a gente consome até hoje, tá? Já o cacau, a baunilha, o tomate, eles já foram enviados e entregues para as pessoas que tinham uma maior sofisticação na culinária. E aí eles começaram a aparecer na mesa dos ricos, nos grandes banquetes e nas comemorações que esses ricos, né, essas pessoas que tinham uma posse maior financeira, tinham ali acesso e eles conseguiam consumir e comprar e vender esses alimentos. Ainda na idade contemporânea, a gente tem algumas situações, né, que é a desigualdade na disponibilidade dos suprimentos alimentares. Então, por quê? Porque normalmente a gente não consegue produzir todos os alimentos em todos os locais. Então, por exemplo, aqui em Londrina a gente consegue produzir café, trigo, ele vai super bem. Se a gente pegar, por exemplo, o cacau e traz para produzir em Londrina, provavelmente eu não vou ter produtos de qualidade igual eu tenho se eu produzir na Bahia, tá? Isso principalmente pelas condições climáticas, também pelas características do solo, então isso tudo vai influenciar. Mas, através das possibilidades, das novas possibilidades técnicas, dos novos estudos, a gente acaba conseguindo melhorar essa produção, aumentar essa produção, pegar alimentos que eram produzidos em locais específicos e trazer para serem produzidos em outros, né, utilizando estufas, utilizando outros meios. Então, isso também é muito importante a gente entender. Além disso, na idade contemporânea, uma coisa que infelizmente acontece muito é a precariedade do transporte, né? Então, esse transporte que é feito com esses alimentos limita o consumo alimentar, fazendo com que as pessoas não tenham, nem todas as pessoas tenham acesso a esse alimento. Por quê? Porque é feito de forma irregular, não é feito em caminhões adequados, é feito de qualquer jeito. Então, isso tudo limita aí esse consumo alimentar. Uma outra característica da alimentação na idade contemporânea são os costumes religiosos. Então, a gente tem religiões que as pessoas não podem consumir alguns tipos de alimentos, ou que só podem consumir alguns tipos de alimentos. É errado? É certo? Cada um escolhe a sua característica principal. Então, os costumes religiosos, eles vêm, é uma cultura, e isso é passado de geração para geração, e as pessoas, elas vão entender se elas devem ou não consumir
individualmente, tá? Então, isso a gente precisa entender que a alimentação na idade contemporânea, ela tem várias vertentes e a gente precisa pensar sobre isso. Então, não adianta, eu vou dar um exemplo, tá, gente? Eu trabalhar num hospital, né? Vamos supor que vocês vão trabalhar num hospital, na cozinha de um hospital, que recebeu um paciente que não consome carne de porco, como, por exemplo, os adventistas. Eu não vou poder fazer uma sopa com porco para essa pessoa. Então, tudo isso eu preciso entender quando eu falo da alimentação na idade contemporânea. Ainda temos uma educação alimentar bastante precária e que isso vai influenciar no consumo habitual. Então, se eu não ensino, se eu não explico a necessidade de se consumir alimentos específicos, por quê, qual que é a sua importância e tudo mais, eu vou ter aí uma educação alimentar precária e as pessoas não vão entender o porquê que elas precisam consumir ali diferentes tipos de alimentos, tá? Além disso, a melhoria econômica, o acesso ao dinheiro, né, começa a melhorar e a mudar os padrões de consumo, tá? Não só melhorar, mas muda-se o padrão de consumo. Então, vamos pensar numa criança, num adolescente. Ele tem ali, ele nunca foi no McDonald's, mas o sonho dele é ir no McDonald's. E o pai dele muda de emprego e começa a ganhar o dobro. E, a partir daí, o pai fala assim, a partir de agora eu vou te dar uma mesada. O que essa criança vai fazer? Ele vai pegar vai ir lá no McDonald's e vai consumir esse lanche. Ele vai ter acesso a doces, coisas que ele não tinha antigamente, porque não tinha dinheiro para comprar. Então, o fator econômico é muito importante e ele é preponderante nessa mudança de padrões de consumo, tá? Além disso, as empresas, os países, eles buscam por padrões de qualidade, tá? Então, eu tenho que garantir que aquele produto que eu estou elaborando, que eu estou fazendo, que eu estou produzindo, ele está de acordo com as leis vigentes, tanto do país que eu produzo, como do país que eu vou importar, ou que eu vou exportar, ou da região que eu vou importar ou exportar. Então, isso tudo eu preciso entender. Então, as pessoas começam a buscar alimentos com qualidade, que tenham ali garantia que não vai fazer mal, que não vai ter nenhuma contaminação, tá? Além disso, a gente tem ali a industrialização e a urbanização dos grandes centros, né? Nesse processo, eu tenho a mudança na alimentação e eu tenho ali, as pessoas, elas começam a... Como que eu vou dizer para vocês? Elas começam a consumir alimentos normalmente mais rápidos devido a essa industrialização e essa urbanização. Por quê? Porque elas têm, muitas vezes, hoje, vamos pensar, hoje em dia, né? Vocês trabalham aí em média 8 a 10 horas. Vários de vocês estudam, né? Todos agora estão estudando. É mais 4 horas. Então, vocês ficam, em média, 16 horas longe de casa. Por quê? Porque tem o tempo para vocês irem para o trabalho, voltar do trabalho, virem para a escola e voltarem da escola. Vocês têm 16 horas de trabalho e escola. Sobra para vocês descansarem, tomar banho 8 horas. E aí, o que vocês fazem? Vocês acabam diminuindo, consumindo coisas mais rápidas, para que vocês não utilizem essas 8 horas de sono, para que vocês consigam dormir e descansar. Então, isso tudo acaba aumentando o consumo de alimentos prontos, tá? E, consequentemente, devido à industrialização, urbanização, consumo de alimentos prontos, há o aumento dos problemas de saúde, como, por exemplo, obesidade, hipertensão e alguns tipos de câncer. Gente, não quer dizer que todo alimento que é produzido em indústria, empresa, enfim, é ruim, tá? Isso a gente precisa entender que não é, nem tudo é ruim. Só que, muitas vezes, os alimentos mais rápidos para consumir é um lanche, é um alimento que tenha mais gordura, que tenha mais carboidrato, e muitas vezes a gente esquece ali de consumir a proteína, as vitaminas, os minerais, né? Então, tudo isso vai influenciar na alimentação agora, nos dias atuais. Então, uma coisa muito interessante é que a gente tem no mundo inteiro, tá, gente? Não é só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente tem alimento disponível, ele está disponível para a população. Só que a grande maioria da população não tem
acesso a esses alimentos. Uma coisa, quando eu dou uma disciplina que chama Tecnologia de Vegetais, essa disciplina, né, lá no início dela, a gente tem aí perdas, né, de produção, em média, de 40% do que é produzido de vegetais no Brasil só, tá? É jogado no lixo, as pessoas não consomem. Por quê? Porque falta políticas públicas, incentivos para que esses alimentos sejam destinados para as pessoas corretas, tá? E isso acontece por quê, muitas vezes? Porque a pessoa deixa de transportar de forma adequada, armazena de forma inadequada, então isso tudo interfere e a gente tem uma perda aí de aproximadamente 40%. E aí a gente tem que pensar um pouquinho sobre como vai ser a alimentação para o futuro, né? Cada região que a gente for, vamos pensar no Brasil, a gente tem um país aí muito complexo, que é muito extenso, ele vai ter um padrão alimentar. Então, se a gente pegar lá o norte, nordeste, a gente tem um grande consumo de açaí, a gente tem um grande consumo de milho, né, de produtos oriundos do milho, o peixe. Então, nessas regiões, a gente tem esse tipo de alimentação. No sul, a gente já tem o quê? Um alto consumo de carnes, de produtos industrializados e assim por diante. Então, cada alimento, ele vai ser adaptado, né? Então, um feijão. O feijão, ele é feito de uma forma no Rio Grande do Sul, no Paraná ele é feito de outra forma, no Rio de Janeiro ele é feito de outra forma, e assim por diante. Então, cada alimento, ele é adaptado conforme a culinária regional. Então, por isso que eu preciso entender que cada região vai ter um padrão alimentar, que cada alimento ele é consumido conforme a culinária regional, conforme a culinária daquele local, tá? E os padrões de consumo alimentar variam principalmente, tá? De acordo com o grau de desenvolvimento do país ou da região. Então, se é uma região desenvolvida, eu tenho um consumo alimentar normalmente melhor, tenho condições melhores para acessar alguns tipos de alimento. As condições econômicas vão mudar os padrões de consumo alimentar e as políticas para a produção também modificam aí os padrões de consumo alimentar. Então, por isso que é bastante importante a gente entender e estudar um pouquinho a história da alimentação. Além disso, né, os problemas nutricionais são agravados pelo aumento da população. Então, a população está crescendo por quê? Porque está havendo um envelhecimento das pessoas. Então, está havendo um aumento da população. E, normalmente, o padrão alimentar ele não muda conforme esse aumento da população ou com relação ao envelhecimento dessa população. A pessoa comia batata frita e Coca-Cola todo dia, ela vai envelhecendo, continua consumindo isso. Então, eu preciso pensar, como um técnico em nutrição, como que eu vou trabalhar para melhorar isso, para fazer com que as pessoas entendam que é importante consumir um alimento rico em fibra, rico em minerais, rico em vitaminas, e assim por diante. Além disso, né, quando a gente pensa na alimentação para o futuro, a gente tem duas tendências que estão se desenvolvendo, né, para obter esses alimentos para o futuro. Então, a gente tem duas tendências. A primeira é a tradicionalista, tá? Que é uma tendência tradicional que pensa como forma adequada da subsistência, da alimentação da população, consumir alimentos obtidos diretamente da agricultura, tá? Dá aí prioridade absoluta para alimentos da agricultura. E aí a gente tem uma outra tendência, que são as fórmulas industrializadas, né? Que vão aí desenvolver produtos, né? De alimentos de conveniência. Quando eu falo de alimentos de conveniência, são alimentos que têm fácil acesso, fácil consumo, que é os alimentos que normalmente eu desembalo, né, rapidamente, que eu coloco no micro-ondas, que eu não preciso perder tempo em produzir ou em prepará-lo. A gente vai ter aí os alimentos desenhados, que são pensados em públicos específicos, e aí eu desenho e desenvolvo esse produto para essas pessoas.
Vou ter os alimentos sintéticos, né? Então, por exemplo, agora está sendo desenvolvido carnes em laboratório. Então, é um produto sintético, tá, gente? Ele não vai ser mais obtido através do animal, lá Ai, fugiu o nome. No frigorífico. Ele vai ser desenvolvido em laboratório. Daí a gente tem as proteínas texturizadas. Então, por exemplo, a gente tem o caso da soja, né? A soja, a gente tem a soja em grão, a gente já tem a soja que a gente pode só refogar como se fosse carne moída, né? E normalmente eles são obtidos de oleaginosas, ou produtos de cereais processados, obtidos de diferentes formas. Então, a gente vai obter em forma de flocos, em forma de pós, de bebidas, entre outras, de forma onde que eu vou concentrar ou isolar aquele produto. Produtos extrusados, tá? Também são fórmulas que vão ser desenvolvidas. Confecção de alimentos não convencionais, então alimentação a partir de cápsulas, entre outros. Além dos discutidos, assim, que a gente se ouve falar muito, dos alimentos transgênicos, né, que são modificados geneticamente, ou dos alimentos funcionais, que trazem benefícios para a saúde do ser humano, para o intestino, enfim. Tem coisa aqui no meio que é bom? Sim. Tem coisa aqui nas fórmulas industrializadas que são ruins? Também. Como da mesma forma, se eu não cuidar na hora de produzir um produto, né, na agricultura, eu não tiver um cuidado nessa produção, possivelmente eu vou ter problema como contaminação de agrotóxico, vou ter outras coisas que podem trazer também prejuízo para a saúde. E o que é muito importante, né, para a gente finalizar a disciplina, antes de eu passar um videozinho para vocês, é que existe oferta de alimentos, né, ela é mais do que suficiente para alimentar a população mundial, porém, é necessário medidas políticas que possibilitem a melhor distribuição de renda, permitindo o acesso ao alimento e propiciando o crescimento e fortalecimento das comunidades agrícolas nos países em desenvolvimento. Então, aí, para fechar, eu acho que essa frase ficou muito bem escrita. Então, existe alimento para todo mundo, mas, infelizmente, nem todo mundo tem dinheiro ou recurso para comprar esses alimentos. E aí que entra a política pública, né, os políticos, os nossos governantes, para garantir que todas as pessoas tenham acesso a esses tipos de alimentos. Então, a gente vai ver um vídeo agora, né, sobre a história da alimentação, para finalizar a disciplina, tá? Para finalizar a aula de hoje. É um vídeo bem curtinho, né? Vai dar 2 minutos e 40, e eu espero que vocês gostem de verdade, tá? A vida na pré-história não era nada. Pessoal, não consegui passar o vídeo, tá travando, mas eu vou deixar disponível para vocês acessarem. É só clicar ali naquela fotinho no final, depois que vocês verem os slides, e aí vocês acessam, tá? Essa aula. Espero que tenham gostado. Deem um like aqui embaixo e acho que é isso. Um abraço para todos e até mais.